Vocês estão a ouvir bem? Irmãos, nós vamos começar uma nova série que se chama Eliseu, um homem com uma fé extravagante. Eu não sei o que é que isso mexe consigo, mas fé extravagante para mim fala de algo de ousadia, algo que é grande, algo que gera impacto. E essa série que nós vamos começar hoje, ela vai ser pelas próximas 4 semanas. Durante as próximas 4 semanas, nós iremos estar a falar sobre fé. Mas não é uma fé qualquer, mas é uma fé que ela abala as estruturas, não só nossas, mas daquelas pessoas que estão à nossa volta. É uma fé que nós podemos ver a manifestação de Deus, a poder, a glória de Deus no nosso dia-a-dia. A fé é um elemento fundamental na vida de um cristão. Nós, como cristãos, se queremos agradar a Deus, nós precisamos viver uma vida de fé. Uma vida de fé diária. Não simplesmente uma fé em que a gente exercita um dia, no outro a gente esquece que Deus existe e que não precisamos mais de Deus. Nós cremos que, através da fé, nós podemos fazer grandes conquistas. Então, eu queria começar por ler Hebreus 11. Se você tiver aí a sua Bíblia, você abre, eu quero incentivar você a abrir, ou se tiver o seu aplicativo também, abra. E Hebreus 11, no versículo 6, ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem o desejo, se você tem a convicção que você quer agradar a Deus, então você precisa de viver uma vida de fé. Diga assim: eu preciso viver uma vida de fé. Eu preciso de viver uma vida de fé. Irmãos, eu quero ouvir vocês. Hoje estamos reunidos aqui. Vocês não sabem a necessidade que nós temos de ouvir, porque quando nós estamos online nós não conseguimos ouvir vocês. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, hoje, nós temos essa convicção. Nós precisamos viver em fé. Por que é que nós precisamos viver em fé? Porque é através da fé, irmãos, que nós exercitamos quem nós somos em Cristo. Continuando aqui em Hebreus 11, no versículo 11, 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas vivem como Tomé, né? Elas querem ver primeiro para depois crer. Fé não é isso. Fé é nós crermos mesmo sem nós estarmos a ver. Isso é fé. É nós crermos que Deus, através da sua misericórdia, através das suas promessas, Ele vai cumprir com aquilo que Ele nos prometeu. Mesmo nós não estando a ver nada, mesmo nós estando no meio da escuridão, mesmo nós estamos no meio da tempestade, nós sabemos e nós cremos que Deus Ele será a manifestar na nossa vida através da fé. Amém? Então, como é que Eliseu, ou quem é Eliseu? Vocês que já ouviram falar quem é Eliseu? Quem ouviu aqui conhece a história de Eliseu? Eliseu foi um homem que foi extremamente usado por Deus. Um homem que conseguiu exercitar a sua fé de uma forma tremenda. Eliseu foi um profeta de Israel e ele foi o sucessor de Elias. Elias também foi um outro profeta naquela época. Ele foi discípulo de Elias e viu Elias, irmãos, a ser arrebatado aos céus. Elias, ele teve o privilégio de não morrer e ele foi arrebatado aos céus. E isso é algo, irmãos, eu não sei você, mas que eu gostaria de poder viver. Porque isso só demonstra que Elias, ele tinha uma vida, uma intimidade com Deus tremenda. Só demonstra que ele realmente estava conectado com Deus de uma forma espetacular. Mas quem foi também Elias? Para nós entendermos um pouco melhor do contexto da história que nós estamos a falar aqui. Elias, ele profetizou contra o rei Acabe, avisando que iria vir uma seca na terra e durante 3 anos não choveu. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente, o rei Acabe, ele
simplesmente ele virou-se para a idolatria, ele criou uma série de ídolos e isso desagradou a Deus. Elias, ele também foi alimentado por corvos. Nós podemos ver ali que Deus usou os corvos. Eu não sei você, mas o meu filho diz que o corvo é o chamado pombo africano, né? Ele é bem feio. Aqui na Irlanda tem muito corvo. Imagina o que é você poder ser alimentado pelos corvos. Elias, ele foi alimentado por corvos. E ele viveu esse sobrenatural, esse milagre. Elias também foi usado para ir à casa da viúva de Sarepta. Aquela mulher, ela estava numa situação desesperada. A situação dela era tão ruim que ela simplesmente estava à espera que a morte chegasse à casa dela e que ela morresse. Mas Elias, ele foi usado para ir à casa daquela mulher, trazer esperança. E ela disse assim, olha, eu quero que tu faças algo para eu comer. E aquela mulher, ela disse assim, mas eu não tenho praticamente nada. Eu estou à espera simplesmente que a morte chegue à minha porta e que tudo acabe. Mas sabem uma coisa? Aquela mulher, ela obedeceu a Elias. E por causa disso, a palavra de Deus diz que a farinha e o azeite não terminou. Houve uma multiplicação, houve um milagre naquele momento. Também Elias, ele confrontou Acabe por causa da idolatria. Ele desafiou os profetas de Baal. Eu não sei se você conhece em detalhe aquilo que aconteceu, mas foi uma batalha um pouco desigual, porque era Elias contra 400 profetas de Baal. Era uma luta ali desigual, mas sabem uma coisa? Elias, ele sabia quem era Deus. Ele sabia sabia onde é que estava o poder. Ele sabia quem podia confiar. E isso fez a diferença na vida de Elias. E Elias, ele teve uma grande conquista. Amém? E no final da sua vida, ele estava a passear com o seu discípulo Eliseu e ele simplesmente foi arrebatado aos céus. Elias, ele viveu uma vida de fé tremenda. Mas sabem uma coisa? Eliseu, o seu discípulo, aquele que estava com ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. O dobro dos milagres. Se nós pudermos fazer assim uma comparação de um ranking, nós teríamos Jesus em primeiro lugar e logo a seguir viria Eliseu nas pessoas que mais milagres fizeram até hoje. Eliseu, ele fez muitos milagres, de uma forma tremenda. Nas próximas semanas vocês vão ver, nós iremos falar sobre os milagres que Eliseu fez. Amém? Então, Elias, ele era um homem de visão. Ele sabia que precisava de preparar alguém para que a missão que ele estava a fazer, o seu chamado, desse continuidade. E isso é aquilo que Jesus também diz que nós devemos fazer discípulos. E Elias, ele fez um discípulo, foi Eliseu. Ele ensinou Eliseu a viver para Deus segundo aquilo que era necessário. E ele criou esse sucessor, preparou Eliseu. O tema da nossa mensagem hoje é compromisso total. Eu quero falar que nós, como igreja, nós precisamos hoje começar um novo tempo, um novo compromisso. Em primeiro lugar, um compromisso com Deus. Muitos, infelizmente, com esta pandemia, perderam o vínculo, perderam o tempo de oração, perderam o tempo de qualidade com o Pai. Mas também nós precisamos renovar um tempo de compromisso com a igreja, uns com os outros. E, acima de tudo, nós precisamos renovar um compromisso com aqueles que estão lá fora, com aqueles que ainda não foram alcançados, com aqueles que hoje, se morrerem, eles não têm acesso à vida eterna. Nós precisamos trazer esse compromisso, essa responsabilidade para nós. Nós, como igreja, irmãos, nós temos falhado, porque muitas vezes nós estamos virados para nós mesmos, nos importamos com as nossas dores, nós estamos muitas vezes importados simplesmente com aquilo que está à nossa volta e nos esquecemos do compromisso que nós, como cristãos, nós temos. E hoje eu quero desafiar cada um de vocês a meditar
e a pensar como tem sido a sua vida até agora. Deus lhe trouxe hoje aqui para que você possa pensar e que você possa meditar realmente nisso. Eu queria pedir aos irmãos que você pudesse abrir a sua Bíblia. 1 Reis, nós vamos ler no capítulo 19, no versículo 19. Se você puder, abra aí. Se não puder, acompanhe ali na tela. Ele diz assim no versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e a minha mãe. Disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Amém? Elias, ele estava a trabalhar no campo, ele estava a fazer aquilo que ele sabia, que ele tinha aprendido. Ele estava a lavrar a terra, quando ele foi chamado por Elias. Elias chamou por Eliseu. E um facto que nós podemos ver é que, mais à frente ali, diz que Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Então nós podemos concluir que quando Elias chamou Eliseu, ele não ficou ali perto de Eliseu para querer convencer Eliseu a segui-lo. Ele simplesmente disse, vem, e ele seguiu o seu caminho. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos um chamado, muitas vezes nós sabemos que nós precisamos de fazer algo, mas muitas vezes nós paramos, nós nos questionamos e muitas vezes nós pensamos, será que é, será que não é, será que eu devo ir? Eliseu, ele não parou para pensar. Quando ele viu Elias a seguir, ele simplesmente foi e seguiu. E a Bíblia ela fala que ele correu. Então quer dizer que Elias, ele estava a andar para a frente, havia uma ação naquele momento. Eliseu compreendeu o chamado de Deus e ele teve, acima de tudo, a atitude certa para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender como cristãos, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito para ser cumprido aqui na terra. Talvez você não saiba exatamente qual é o seu propósito, mas eu quero dizer que você tem um propósito e que esse propósito só pode ser cumprido por você. A missão que foi dada a mim, que foi dada à pastora, que foi dada ao seu irmão do lado, é diferente. Eliseu, ele entendeu isso. Nós precisamos seguir a voz de Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes, irmãos, nós somos obrigados a abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, porque os nossos sonhos, os nossos planos, muitas vezes não estão alinhados com aquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes nós temos sonhos desde criança. Eu não sei qual é o sonho que você tinha em criança, mas eu desde criança, desde que eu me lembro, irmãos, eu tinha um sonho de formar uma empresa, criar um negócio, de expandir. Eu lembro-me quando eu era adolescente, eu pegava num caderno e eu fazia rabiscos, eu fazia os meus business planos, irmãos, porque o meu sonho era esse, era ser um empresário. Eu nem sabia ainda quem era Cristo. Estes eram os meus sonhos, mas Deus tinha outros planos para mim. Quais são os planos de Deus para si hoje, para a sua vida? Qual é o chamado que Deus tem para si? Então nós precisamos muitas vezes de abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos planos. Certamente todos aqui, eu creio que todos nós somos imigrantes aqui, não é? Nós viemos de uma outra terra, literalmente somos todos. Ninguém nasceu aqui tirando o Caleb, não é? Tem os pequeninos. Mas de resto, todos nós viemos para esta terra. Certamente você vem com um plano completamente diferente daquilo que você hoje está a viver.
Provérbios 16 diz o seguinte: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É normal, irmãos, você fazer planos. É normal você ter sonhos. Mas a questão que está aqui que nós precisamos pensar é: os seus sonhos, os seus planos, eles estão alinhados com a vontade de Deus? Nós podemos ver que Eliseu ele tinha um compromisso com Elias. Nós podemos ver que Elias não disse para onde é que eles iam. Elias não disse o que é que eles iriam fazer. Ele também não disse como iriam fazer ou deu qualquer direção para Eliseu. Mas nós podemos ver que Eliseu, ele simplesmente largou o que estava a fazer e seguiu Elias. Havia um compromisso, havia uma aliança muito forte entre os dois. E quando nós, como irmãos, nós temos alianças, nós temos compromisso uns com os outros, a confiança, ela é estabelecida. A confiança, ela é conquistada. E isso hoje é muito importante no meio da igreja. Irmãos, eu não sei se você tem se apercebido do quanto existe de falta de confiança entre os irmãos. Tem muitas vezes pessoas que elas preferem compartilhar algo da sua vida, uma luta, um sonho, com às vezes um estranho, um colega de trabalho. E eles têm dificuldade, muitas vezes, de compartilhar algo com o seu irmão da fé. Às vezes até com alguém da sua própria família. Eliseu e Elias, eles tinham uma aliança, eles tinham um compromisso. E mesmo assim, Eliseu ele resolveu obedecer e seguir a pessoa. Aspectos que nós podemos ver na vida de Eliseu. Nós vamos ver alguns aspectos, fazer uma análise da vida de Eliseu. E eu espero que você se identifique com alguns deles. Primeiro, Eliseu era alguém que trabalhava dando o seu melhor. Quando nós somos chamados, irmãos, nós somos chamados para fazer o melhor. Eliseu ele não se limitava a fazer o ordinário, aquilo que todos os outros faziam. Eliseu ele trabalhava, ele arava a terra, irmãos, com 12 parelhas de animais. Eram 24 animais, 24 bois ou vacas, né? Eram animais de porte, eram animais que eram difíceis de conduzir. Era um trabalho árduo, né? Era um trabalho que Eliseu, ele olhava, ele só via o rabo dos animais ali, ele sentia, digamos, o cheiro desagradável ali dos animais, mas era alguém que, apesar daquele trabalho que ele estava a fazer, era alguém que era aplicado. Ele não se limitava simplesmente a arar a terra com uma parelha de bois. Ele queria ser produtivo, ele queria simplesmente fazer mais. Ele queria dar o seu melhor. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos muitas pessoas a dizer: não, eu quero trabalhar para Deus, eu quero dar o meu melhor. Mas muitas vezes essas pessoas, esses irmãos, muitas vezes eles não se preparam. Eles simplesmente não se dispõem a dar o primeiro passo. Se você disser assim, eu quero dar o meu melhor para Deus, você precisa de começar a dar pequenos passos. Pequenos passos, irmãos. Uma criança, ela só consegue correr quando ela começa a gatinhar. Quando ela começa a gatinhar, ela começa a se levantar, ela começa a dar os primeiros passos, ela começa a se equilibrar e de repente o que é que acontece? Ela começa a andar e ela começa a correr. Nós, na nossa caminhada cristã, irmãos, nós temos que ser assim também. Nós temos que dar primeiros passos. E Eliseu, ele queria fazer o seu melhor. Ele não queria ser exatamente igual aos outros. Ele era alguém que sonhava grande. Por isso Deus o usou de uma forma tremenda. Eliseu também, um aspecto na vida dele, ele já estava pronto e obedeceu. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ir para a frente da batalha, nós queremos realmente servir,
nós queremos cuidar de pessoas, mas nós não damos, nós não fazemos. No versículo 20 diz assim: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse ele: então irei contigo. Ele já estava pronto, irmãos. Ele só quis se despedir da família. Os vínculos, irmãos, com o pai, com a mãe, eram bastante fortes. Mas isso não impediu Eliseu de ele ir. Isso não impediu Eliseu de ele cumprir o seu chamado. Muitas vezes, a família, às vezes, a saudade é forte. Muitas vezes nós nos prendemos a isso. Vemos que Eliseu também estava pronto, porque ele dizia, esta está a chegar a hora. E ele simplesmente disse, irei contigo. Eu acredito que ele já devia ter lá feito a sua malinha, né? A sua mochila, já estava prontinha para ele simplesmente, quando chegasse a hora, ele dizer, ok, agora eu vou. Nada o prendeu. Outro aspecto que nós podemos ver é que Eliseu, ele tinha uma convicção inabalável. Ele tinha uma convicção total no seu chamado. Ele tinha uma convicção que não havia volta a dar. Ele simplesmente, a partir daquele momento, ele iria seguir. 1 Reis 19, 21 diz assim: e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Irmãos, no coração de Eliseu não havia plano B, C, não havia espaço para dúvida. Aquele homem, ele tinha tanta convicção para aquilo que ele foi chamado, que ele simplesmente pegou nas suas ferramentas de trabalho, aquilo que era o seu sustento, e ele simplesmente queimou as ferramentas e a Bíblia fala que ele preparou uma comida. Ele fez um churrasco, né, com os animais e ele comeu junto ali com o povo. O que é que ele estava a dizer? Que ele sabia para onde é que ele ia, ele sabia que ele não iria precisar mais disso. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões na nossa vida, mas nós criamos sempre o plano A, B, C. Pensar, se não der, né, eu sempre posso filar lá. Se não der, eu vou deixar as minhas ferramentas lá na minha sede, vou deixar as minhas ferramentas lá guardadas, porque se não der, se não funcionar, eu volto novamente. Eliseu, ele não viveu esse momento. Eliseu, ele sabia qual era o chamado, ele sabia o que é que ele precisava de fazer. E a Bíblia diz que ele queimou as suas ferramentas. Um outro aspecto que nós podemos ver é que Elias, ele não disse a Eliseu para fazer isso. Eliseu, ele tomou a iniciativa de chegar lá, queimar as ferramentas, matar os animais, porque ele sabia que ele não iria precisar mais. Que a partir daquele momento, uma nova etapa na sua vida iria começar. Você crê que hoje irá começar uma nova etapa na sua vida? Você crê nisso? Talvez você não esteja na mesma situação ali de Eliseu, mas eu creio, irmãos, que nós, como igreja, nós iremos viver um tempo diferente. Nós iremos viver um tempo em que Deus vai buscar, vai requerer de nós um maior compromisso, uma maior fidelidade, não só com Ele, mas também uns com os outros. Uma das coisas que nós podemos ver durante esta pandemia, irmãos, é que mais do que nunca nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do apoio uns dos outros. Nós precisamos do amor uns dos outros. Nós precisamos ter um ombro em que nós podemos chorar. E nós precisamos também de um abraço daqueles que estão próximos. Mais do que nunca, nós precisamos renovar um compromisso, uma aliança conosco. Como viver uma vida de compromisso, irmãos? A Bíblia, irmãos, é um manual de instruções. É um manual que Deus nos deu para nós vivermos. Então, tudo aquilo que você aprende
não deve ser somente para você gerar conhecimento no seu intelectual, mas deve ser para você praticar no seu dia a dia. Então aquilo que hoje você está a ouvir aqui, ele só vai resultar se você amanhã, você dizer assim, eu vou colocar em prática. Se você não fizer isso, simplesmente você vai perder o seu tempo. Simplesmente você veio aqui me ouvir os irmãos, ver os irmãos, e não vai produzir qualquer fruto. Mas quando nós entendemos que a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, aí sim, isso vai gerar frutos na nossa vida. Então, como viver uma vida de um compromisso total? Primeiro, nós precisamos fazer um compromisso de andar para a frente e não andar para trás. Hoje nós vivemos muitas vezes, e vemos isso na vida de muitas pessoas, eles dão um passo para a frente, dão 4 para trás. Dão um passo para a frente, dão 3 para trás. Eliseu, ele sabia que ele ia enfrentar lutas, ele sabia que ia enfrentar desafios, mas ele não retrocedeu. Ele deu passos, ele tomou medidas para que ele dissesse assim, eu não vou voltar para trás, eu não vou retroceder. E eu a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Eu a partir de hoje eu vou ser uma pessoa compromissada. Eu a partir de hoje eu vou olhar simplesmente para a frente. Eu sei que eu tenho um passado, eu sei que eu passei por dificuldades, eu sei que eu passei por lutas, mas o meu Deus, Ele me irá iluminar e Ele irá me conduzir para a frente. Então a primeira coisa que você precisa de fazer é ter um compromisso de olhar para a frente. Você não precisa esquecer o passado lá atrás, porque muitas vezes a gente precisa saber de onde nós viemos. Mas você precisa de olhar para a frente, seguir para o alvo, seguir para onde você precisa chegar. Segundo, comece dando pequenos passos. Irmãos, muitas vezes nós queremos correr uma maratona, mas muitas vezes nós nem sequer andamos. Então comece a dar pequenos passos na sua caminhada, né? Veja onde você pode servir, veja onde você pode crescer. Porque se nós não dermos esses pequenos passos, nós nunca vamos chegar a lado nenhum. E a atitude que nós temos, irmãos, ela faz toda a diferença. Eu vejo o meu próprio exemplo. Em julho do ano passado, irmãos, eu cheguei a uma altura em que eu coloquei os meus pés em cima da balança e a balança se assustou com tão pesado que eu estava. Irmãos, eu fiquei assustado, a balança ficou assustada e eu precisei de tomar medidas para fazer algo. Porque eu estava obeso, irmãos. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia respirar, não conseguia dormir como deve ser. E eu me lembrei que eu tenho um propósito aqui para fazer na terra. E se eu tivesse naquele momento continuado a colocar peso, eu nunca iria conseguir fazer. Então eu comecei a dar pequenos passos. E aqui eu posso olhar ali para o Diluge e ele foi uma inspiração para mim. Porque o Diluge, ele também estava assim um pouquinho, né, o Diluge? E hoje ele está todo fitness, né? Está todo elegante. E eu me lembro que o Diluge, ele começou a gerar mudanças. Eu olhava para ele e disse, Diluge, tu estás a desaparecer. Né? Depois o Daniel também. Daniel também foi uma outra inspiração para mim. E eu comecei a dar pequenos passos, irmãos. Nas primeiras semanas, eu olhava para a bendita da balança, até desanimava, porque ela não saía do mesmo lugar. Lá o valor continuava sempre igual. Mas sabem uma coisa, irmãos? Eu continuei a dar pequenos passos. Eu comecei a mudar pequenas coisas na minha vida. Irmão, comecei a jejuar mais do que nunca. Irmãos, jejum é bom. Faz bom ao corpo, faz bem à alma. Conecta com Deus. Quer saber qual é a solução? É esse mesmo jejum. Jejum, oração. E com isso, irmãos, hoje eu sinto-me muito melhor. Perdi uns quilinhos a menos. Acho que vocês já repararam nisso, né? Eu fiquei feliz. Na nossa caminhada cristã, irmãos, nós precisamos dar pequenos passos. Nós precisamos caminhar, olhar para a frente. Não desanime. Se prepare. Comece a exercitar aquilo que você já aprendeu. O outro ponto. Muitas vezes nós aprendemos ou nos ensinam e nós nos esquecemos de praticar.
A Bíblia nos fala, irmãos, que nós não devemos ser o quê? Somente ouvintes, mas nós devemos ser praticantes. Então, aquilo que você aprende, não importa se é muito, se é pouco, pratique. Você vai ver a diferença na sua vida. Viva na dependência do Espírito Santo. Nós tivemos aqui uma série, irmãos, sobre o Espírito Santo. Se você não viu, recomendo você ir lá, entre no nosso canal do YouTube, assista cada uma dessas mensagens. Irmãos, quando nós vivemos na dependência do Espírito Santo, nós vamos ver que nós não fazemos as coisas mais na nossa força. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas... eu não consigo. Pois é. Eu estava a ter uma conversa esta semana com um irmão e eu estava-lhe a dizer exatamente isso. Eu contei um pouco do meu testemunho. Eu disse-lhe, olha, eu estava tão cheio de mim que um dia eu tive que chegar a Deus e dizer assim, oh, Deus, eu desisto. Eu desisto. A partir de hoje és tu que fazes. Se não fizeres, eu não vou conseguir. E é como se eu tivesse sentido um clique, assim. E Deus começou a fazer uma mudança na minha vida. Tem sido longos anos, irmãos. Não foi uma mudança de tipo varinha mágica, chegou ali, plim, e saiu um Pedro novo. Não. Foi uma mudança que tem sido contínua. O Espírito Santo, Ele trabalha na nossa vida consoante o espaço que nós damos para Ele fazer. Você precisa dar espaço, você precisa buscar a presença dEle, você precisa se encher, você precisa ter o desejo que Ele trabalhe na sua vida. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Aprenda com os erros. Aprenda com os erros. Os fracassos, irmãos, eles servem para nós crescermos. Muitas vezes a gente pensa que o erro, que o fracasso não serve para nada. Irmãos, é uma ótima oportunidade para você aprender o que é que você fez de errado. Para quê? Porque na próxima vez que você enfrenta aquela situação, você já saiba lidar com ela. Então, os erros, os fracassos, eles nos ajudam a nós crescermos e nos tornarmos mais fortes. Então, se você quer ter uma vida de compromisso, você precisa de olhar e ver aonde você falhou. Você não pode mudar o passado. Alguém pode mudar aqui o passado? Alguém tem a máquina do tempo, ir lá e mudar? Eu creio que não. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode plantar hoje para mudar o seu futuro. Você pode mudar hoje o seu futuro. Como? Com pequenos passos, mudanças. Quando você faz isso, quando você exercita a sua fé, quando você exercita uma fé inabalável, em que você crê que aquilo que Deus prometeu para si é para si, aí você vai ver mudanças na sua vida. Quando você coloca a sua fé em Deus, as coisas vão acontecer. Romanos 8, 28, ele diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então não importa se foi uma vitória, não importa se foi um fracasso, Deus tem algo para te ensinar. Deus tem algo para te ensinar. E não só para te ensinar a ti, mas para ensinar também a outros. Hoje nós vivemos uma sociedade que nós só queremos para nós, para nós, para nós, para nós. Nós como cristãos, nós precisamos ter uma visão diferente. Quando Jesus ele formou 12 homens, o objetivo foi que eles fossem e dessem, entregassem, ensinassem. Não era para ficar para eles. E hoje é a mesma coisa em relação a nós. Quando nós aprendemos alguma coisa, irmãos, deve ser com o intuito de nós podermos passar para as gerações futuras, para os futuros discípulos, para os futuros irmãos. Olha aí à sua volta. Você vê ainda cadeiras vazias. São vidas que precisam ser ganhas. São vidas que precisam ser discipuladas. São vidas que precisam ser ensinadas. Mas como é que você vai ensinar se você não aprender? E isso é o grande desafio para nós. Por último, seja grato pelo aquilo que você já alcançou. Seja grato pelas pequenas conquistas. Seja grato pelas grandes conquistas.
A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos ser gratos em todas as coisas. Todas as coisas. Quando nós temos um coração grato, irmãos, nós sabemos que é Deus que nos dá. E sabemos que Ele também é fiel e Ele quer nos dar mais. Mas a Bíblia também nos ensina, irmãos, que nós precisamos ser fiéis no pouco. Para quê, irmãos? Para sermos colocados no muito. Aquele que não sabe cuidar das coisas pequenas, também não sabe cuidar das coisas grandes. Tem muitas pessoas, irmãos, se colocassem 1 milhão de euros nas mãos, seria a maior perdição da vida delas. Sabem porquê? Porque eles não sabem lidar com 500 euros por semana. Como é que eles vão lidar com 1 milhão? Nós precisamos ser gratos com as pequenas coisas. Quando nós somos gratos, nós vamos ver mudanças acontecer na nossa vida. O compromisso que nós temos, ele vai ser diferente. Como tem sido a sua vida? Se você pudesse fazer uma avaliação hoje, qual tem sido o seu compromisso? Com Deus, com a igreja, com os irmãos? Qual tem sido o seu compromisso com aqueles que estão lá fora? Se o seu pastor hoje o chamar, você estaria disposto a largar tudo para cumprir o seu propósito? A sua confiança, o seu compromisso é o mesmo que Eliseu tinha com Elias? Hoje, eu gostaria que nós renovássemos o compromisso uns com os outros, com Deus. Porque nós queremos, irmãos, que um compromisso forte vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Eliseu, ele só seguiu Elias porque ele via alguém diferente. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, e nós vamos ler, nós vamos estudar nas próximas semanas, nós podemos ver o quanto Eliseu, ele fez na vida de outros. Quantos milagres aconteceram através da vida de Eliseu. Amém, irmãos? Você pode curvar a sua cabeça. Eu gostaria de orar. Pai, no nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós agradecemos pela Tua presença. Nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Pai, pelo privilégio de nós podermos ser ministrados pelo Senhor nesta noite. Senhor, nós não queremos sair como entramos. Senhor, mas que o Senhor possa nos confrontar, que o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos de ouvir. Não aquilo que nós queríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos de ouvir. Senhor, hoje nós queremos renovar o nosso compromisso, a nossa aliança contigo, Deus. Queremos que o Senhor possa ministrar, que possa trazer à existência os sonhos que o Senhor tem preparados para cada um de nós. Que o Senhor possa falar e nos lembrar que nós fomos chamados para um propósito aqui na terra. Espírito Santo, sonda os nossos corações. Pai, como igreja, nós queremos renovar esta aliança. Nós queremos renovar o compromisso com o Senhor nesta noite. Senhor, nós queremos também renovar o compromisso uns com os outros, como igreja, como corpo, de nós podermos servir uns aos outros, de nós podermos cuidar uns dos outros, de nós podermos estar presentes na vida uns dos outros. Senhor, que Tu nos possas usar de uma forma extravagante, que o Senhor possa nos acrescentar uma fé que seja inabalável, uma fé sabendo que nós quando podemos orar por os enfermos, eles serão curados, uma fé que permita que a gente possa orar por milagres e eles aconteçam. Deus, que nós possamos ter uma fé em que nós colocamos os nossos olhos em Ti e somente em Ti, independentemente dos problemas, independente das circunstâncias, que nós possamos confiar de uma forma tremenda no Senhor.
Senhor, que nós possamos renovar esta aliança, este compromisso, também com aqueles que estão lá fora, com aqueles, Pai, que ainda não te conhecem. Senhor, que tu venhas trazer esse desejo no nosso coração. Senhor, como igreja, Pai, nós desejamos gerar um impacto no inferno. Nós queremos resgatar vidas do inferno. Nós queremos resgatar vidas que estão perdidas, vidas que estão sem esperança, vidas que estão sem alegria, Pai. Usa-nos. Senhor, que tu possas trazer isso à nossa vida. Senhor, como igreja, Pai, nós queremos assumir um compromisso de deixar tudo para trás, Pai, e de seguir. Nós queremos assumir um compromisso de deixar tudo aquilo que nos prende, os nossos sonhos, os nossos planos, e querer seguir aquilo que tu tens preparado para nós, Pai. Senhor, nós não queremos mais simplesmente ser um cristão que vem no domingo, no sábado na igreja. Nós queremos ser cristãos que oram e as coisas acontecem. Nós queremos ser um cristão em que as pessoas lá fora veem que nós temos algo que elas não têm. Senhor, nós queremos fazer a diferença. Senhor, vem incendiar a tua igreja. Senhor, vem incendiar a tua igreja, Pai. Nós não queremos ser mais uma igreja morta. Nós queremos ser uma igreja fervorosa em Ti. Nós cremos em Ti. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. Senhor, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu sei, Pai, que Tu tens sonhos e planos para a vida de cada um. Alguns deles ainda nem sabem quais são esses planos. Mas que o Senhor possa começar uma nova jornada na vida deles, Pai. Oro também, Pai, por aqueles que nos estão a assistir nas suas casas. Que o Espírito Santo do Senhor possa visitar cada um deles. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado, Deus.